Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no capítulo 7 de Daniel. Eu meditei até o versículo 10 e hoje eu vou dar continuidade à minha meditação no versículo 11. O versículo 11, ele começa desta forma: continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram a permissão por viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, no primeiro vídeo que eu fiz, nós meditamos sobre os 4 animais da visão de Daniel. E o último animal que Daniel ele contempla na sua visão é um animal apavorante, aterrorizante, e ele não consegue na natureza encontrar um animal o qual ele pudesse comparar. E ele diz aqui, após ele dar um breve relato a respeito do trono, o qual Deus Todo-Poderoso está sentado, ele prossegue dizendo que ele continuou contemplando aquela visão daquele 4º animal, e este animal ele tinha um chifre que destacava dos demais, e esse chifre era arrogante, falava coisas contra o Altíssimo. E esse 4º animal que tinha esse chifre que destruiu os demais, este chifre que sobressaiu deste 4º animal, que era o Império Romano, este chifre ele está apontando para o Império do Anticristo. Então, provavelmente o Império do Anticristo ele sairá dos territórios do Império Romano. E diz que este animal ele foi destruído, ou seja, tanto o império como o chifre, ou o império que levantou deste grande império, que era o romano, o império do Anticristo, ele foi destruído. E no versículo 13 ele diz que um filho do homem vindo com as nuvens, aqui está apontando para Jesus. Veja bem que Daniel ele já tinha uma visão de Jesus, mas aqui no texto não fala que era Jesus, fala que era filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então, veja bem aqui, novamente, é a Trindade. O ancião representando Deus na sua eternidade e o Filho do Homem representando aqui Jesus. Então Daniel aqui na sua visão ele pôde contemplar Jesus antes mesmo da sua vinda. E isto aconteceu, essa visão que Daniel teve aqui foi por volta do ano 559, ou aproximadamente esse período, entre o ano 550 até o ano 559. Então, 500 e poucos anos antes de Jesus vir, Daniel contemplava Jesus na sua eternidade. Diz aqui que ele recebeu autoridade, glória e o reino. Então veja bem que Jesus nem tinha vindo ainda. Jesus ele não tinha manifestado em carne, ele não tinha feito o seu ministério terreno, ele não tinha morrido na cruz do Calvário,
ele não tinha vencido Satanás e seus anjos, porque quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, Jesus venceu Satanás e os seus anjos. Diz que ele expôs publicamente principados e potestades. Eu penso que no passado, no Antigo Testamento, Satanás ele tinha livre acesso até ali diante de Deus. Vocês podem ver isso no livro de Jó. Enquanto os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, os filhos de Deus aqui eram os anjos. Entre os anjos que se apresentavam diante de Deus, veio também Satanás. E Satanás ele era acusador dos filhos de Deus. Ele acusava os homens aqui na terra diante de Deus. Pode ver que ele acusou Jó. E detalhe, que ele também acusou o próprio Deus. Ele falou assim, olha, ele quase que disse com Deus assim, você tem um subornado para que ele o adore. E veja bem que Satanás ele era acusador. Então quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele expôs publicamente principados e potestades, e deles triunfou. Então Jesus, falando de triunfo, aí fala de um monarca que vence os seus inimigos na guerra. E diz aqui que ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não se acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado, versículos 15, né? Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram em minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que tinha visto. Ele me respondeu, dando-me a interpretação. Os 4 animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Então veja bem aqui que Daniel ele ficou preocupado agora com o 4º animal. Esse animal que eu já disse que é um império que vai se levantar a partir do Império Romano, talvez territorialmente. Por isso que Daniel ele ficou preocupado, porque este animal ele levantava contra os santos, ele falava coisas contra o Altíssimo, mas que depois este império também cairia. Este império que também ele representava ali os pés e os dedos misturados com ferro e barro. Esse império ele será pequeno, a duração dele será de aproximadamente 7 anos. Por isso que você vê que na estátua que Nabucodonosor sonhou, ele vê cabeça de ouro, peitos de prata, quadris de bronze ou cobre, pernas de ferro. Então pode ver que as pernas, ele coloca as pernas num todo, é um dos membros mais compridos do corpo humano, mostrando assim que o Império Romano seria o império mais longo, com mais de 500 anos de duração. E deste império, dos territórios deste império, que levantará o império do Anticristo. Por isso que Daniel ficou preocupado. E este chifre aqui fala do Anticristo, que tinha olhos e falava com arrogância. Ele diz assim, ele me deu a seguinte interpretação, versículo 23. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino.
depois dele um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Então está falando aqui que este império restaurado, ou melhor, este império que será levantado a partir do Império Romano, ele vai ter pequena duração. Fala aqui que tempo, tempos e meio tempo. Então tempo é um ano, depois 2 tempos mais 2 anos e meio tempo, que é meio ano. Então daria aí 3 anos e meio. Então este homem, este imperador, vamos dizer assim, déspota, este imperador tirano que se levantará na última semana de Daniel, 7 anos da última semana de Daniel. Este homem vai se levantar com grande arrogância. Este será o reino do anticristo. E diz aqui que ele mudará os tempos. Os santos aqui está apontando para os judeus piedosos que estarão ali neste período da grande tribulação, e os santos serão entregues na mão dele. Isto no período da grande tribulação. A grande tribulação, ela tem um período de 7 anos, e 7 anos vai ser dividido pela metade, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita tribulação. E diz aqui o versículo 26, mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado. Está falando do poder de quem? Do poder do anticristo, ou deste último reino que se levantará. O seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos de quem? Dos santos. Israel novamente será restaurado e Cristo estabelecerá o seu reino milenar a partir de Jerusalém. O reino dele nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Quem que é o povo do Altíssimo? O povo de Israel. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então, este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas comigo. Então está aí a interpretação do final aí do capítulo 7 do livro de Daniel. Meditei do versículo 11 até o versículo 28, que trata aí da conclusão e da interpretação do último animal aterrorizante que Daniel viu. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Próxima oportunidade eu estarei meditando no capítulo 8 do livro de Daniel, onde Daniel ele tem uma visão de um carneiro e um bode. Até lá!